Irmãos, eu convido a todos a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, onde estaremos lendo os 5 primeiros versos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, talvez se fizéssemos umas pesquisas em todas as igrejas ditas evangélicas, se lá nessas igrejas são pregada a palavra de Deus, provavelmente 100% diria que sim. Porém, o conceito de palavra de Deus foi corrompido nos últimos tempos, para não dizer que foi ridicularizado, chegar a ponto de dizer que qualquer coisa é palavra de Deus. A gente vê por aí em vídeos, em outras igrejas, profetadas, visões, pessoas com línguas totalmente que não dá para entender, sonhos, e tudo isso chamam de palavra de Deus. E não só isso, outras deturpações que a gente vê da palavra de Deus, pessoas usando a própria Bíblia para deturpar a palavra de Deus, usando teologias que têm enganado muitas pessoas, como a teologia coach, que usa a Bíblia para motivar e colocar o homem no centro, como a teologia da prosperidade, que faz promessa de enriquecimento, pastores que decretam bênçãos para todo lado, e até mesmo pastores que, até no meio reformado, que usam a Bíblia para se autopromover e enganar a fim de enriquecer e crescer em status. E o que temos visto nessas igrejas é que cada dia mais elas crescem em número. E isso mostra que o problema não está somente nos falsos profetas, mas também nos crentes, que ficam reféns desses falsos ensinos. Mesmo tendo uma Bíblia em casa, escutam qualquer coisa, mas não consultam a Bíblia. Não são independentes na comunhão com Deus, por isso ficam expostos a qualquer vento de doutrina. Aparentemente, muitas dessas igrejas vêm de uma falsa unidade, pois parece sempre estar juntos em número e sempre com reuniões, com festas, com bastante gente. E quando olhamos, vemos que temos essa falsa percepção que essa igreja é unida. Porém, doutrinariamente, estão totalmente divididos. A cosmovisão de cada pessoa é totalmente diferente. As principais doutrinas que deveriam ser irrevogáveis na vida das igrejas, elas não são unidas, dessas igrejas que são pragmáticas. E não só a cosmovisão, mas também a sua prática, a sua ética, onde cada pessoa vive da sua forma. Tudo isso, irmãos, não é só fruto de um falso evangelho, mas também é fruto de uma igreja omissa, fruto de uma igreja que não tem mais compromisso com a palavra de Deus. E por isso, o objetivo desse estudo de hoje, que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, é para ajudar todos os irmãos a conseguir identificar um verdadeiro evangelho, para que possamos, tendo como exemplo esse caráter da mensagem de Paulo, como exemplo e como modelo, para podermos enxergar o que é uma mensagem verdadeira, o que é uma mensagem falsa, ou o que é uma mensagem tendenciosa.
E ainda mais, isso é um dever de todos os cristãos, né? Ter essa percepção do verdadeiro evangelho. E ainda nós que estamos prestes a eleger presbíteros, líderes, isso se torna ainda mais importante. A igreja ser independente nessa questão e poder enxergar essas verdades, porque uma igreja verdadeiramente cristã, firmada na verdadeira doutrina, ela tem presbíteros e líderes que são segundo a palavra de Deus. E esse é um dos propósitos que eu tenho em mente e tenho em coração, para que a igreja possa, tendo como exemplo esse capítulo que lemos, ver o caráter da pregação do Paulo, que é uma pregação que gera unidade. Toda a carta aos Coríntios tem como objetivo gerar essa unidade, porque a igreja de Corinto está dividida, e esse caráter dessa pregação tem como objetivo a mesma coisa, gerar unidade. E esse é o tema do estudo que eu tenho hoje. É uma pregação que gera unidade. O contexto que levou Paulo a escrever essa carta foi por meio de uma informação que foi recebida da casa de Cloe, como diz no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: pois a vossos respeitos, meu irmão, fui informados pela casa de Cloe que há contenda entre vós. Provavelmente Paulo recebeu essa informação da casa de Cloe por carta ou pessoalmente, que a igreja que ele fundou estava totalmente dividida. E tudo aquilo que Paulo lutou, de forma que a igreja seja unida, já tinha se perdido. A igreja estava dividida em divórcios, imoralidade, envolvimento com coisas sacrificadas aos ídolos, dissensões na celebração da Santa Ceia, dissensões na celebração das comunhões entre os irmãos, e principalmente no exercício de dons. A igreja de Coríntios, ela tinha aparentemente uma doutrina correta, porém ela não praticava a doutrina correta. Ela superabundava em dons, mas não sabia como praticar esses dons. E estava totalmente dividida por conta dessa prática errada. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele identifica o primeiro problema da divisão da igreja, que é que a igreja estava dividida em grupos. Olha aqui no versículo 12 do capítulo 1. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. A igreja de Coríntios estava escolhendo seus próprios líderes. Não eram os líderes que eram destinados por Deus. Cada um tinha o seu líder. Cada um tinha seu pastor e cada um tinha um modo de pensar. E por que eles escolhiam esses líderes? Dentro do contexto histórico, a cidade de Coríntios era uma cidade plural, onde era influenciada por muitas filosofias. E uma das filosofias que mais imperava nessa época eram os sofistas. Eram sábios segundo os mundos, eruditas, especialistas em retóricas e também em grandes discursos. Eles promoviam grandes debates nas praças, palestras públicas a fim de ganhar discípulos para suas escolas, que era grande aporte financeiro. Geralmente esses sofistas vinham de famílias tradicionais, famílias ricas, famílias abastadas, e com essa filosofia sofista, cada dia mais essa família crescia e ficava mais rica. E todos os sofistas eram admirados pela sociedade toda. E por essa influência, os coríntios que foram alcançados, que foram crentes, ainda não tinham se livrado dessa influência sofista. Eles escolhiam seus líderes segundo as características dos sofistas.
Por isso que um gostava de Pedro, outro gostava de Apolo, outro gostava de Paulo. Porque uns escolhiam mais aquele que tinha mais oratória, outros aqueles que tinham mais erudição, outros que tinham mais retórica, ou outros que eram mais ricos. E diante disso, Paulo, em defesa da unidade da igreja, ele começa a argumentar com eles os motivos dessa divisão estar totalmente fora do que ele tinha ensinado para a igreja. O primeiro argumento de Paulo, que ele traz para tentar trazer unidade para a igreja, usando o exemplo de Coríntios, está no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Nesse versículo nós vemos que Paulo exorta aos coríntios para observar por meio de quem foi a salvação, que não foi nem por Apolo, nem por Paulo, nem por Cefas, mas sim por Cristo. Foi Cristo que salvou, não aqueles que eles mais admiravam. O fato de eles professarem Cristo deveria trazer essa unidade e não divisão, pois todos eram servos do mesmo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E o segundo argumento que Paulo traz para trazer essa unidade está no versículo 18 ao 25, que diz assim, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo, visando essa unidade para a igreja de Coríntios, ele exorta a igreja de Coríntios a observar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que foi o meio pela qual os coríntios foram chamados, que não foi por sabedoria ou inteligência como eles admiravam, e sim pela loucura da pregação do Evangelho, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Os sofistas, dentro das suas sabedorias, que eram tão admirados, olhavam para o Evangelho e falavam que era loucura. Os judeus eruditos de linhagens ricas e falavam que o poder de Deus, que a sabedoria de Deus era Cristo morreu numa cruz, e isso para os judeus era escândalo. E Paulo os exorta aos coríntios: olhem para a mensagem da cruz. Olhem para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz te salvou. Ela não é exemplo como essas pessoas que você admira são. E esse foi o segundo argumento que Paulo está usando para trazer a unidade da igreja. E ainda tem um terceiro argumento antes da leitura que fizemos. Ele fica no capítulo 1 ainda, no versículo 26 ao 30, que Paulo exorta aos coríntios a olhar para a sua vocação. Irmãos, preparais, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie
na presença de Deus. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, a qual se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Paulo ele olha para os coríntios e pede para que eles observam a vocação deles, a vocação que eles foram chamados, que apesar de eles escolherem líderes segundo a sabedoria humana, segundo a erudição ou o nobre nascimento, dentre eles mesmos, Deus não tinha escolhido ninguém com essas características. Sim. Vermelho. Deus não tinha escolhido ninguém com as características daquelas pessoas que os coríntios admiravam. Olha só no verso 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não que essas características sejam o padrão de escolha de Deus. Pois Deus não escolhe ninguém por mérito, mas Deus também não escolhe ninguém por demérito. Não é porque essas pessoas eram as coisas loucas, ou as fracas, ou as pessoas humildes, ou as pessoas que não eram de nobre nascimento, porque Deus escolheu. Porque Deus escolhe por soberania, não por demérito. Nós temos isso em vários exemplos bíblicos, que Deus salvou os muitos ricos, muitos sábios, segundo o mundo. Mas dentre os coríntios, especificamente, não tinha. E o propósito de Deus era um só, como ele diz no versículo 29, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus. Este é o propósito, esse é o padrão de Cristo para a escolha dos salvos. Ele escolhe para que ninguém se glorie, ele escolhe para que toda a glória seja destinada a ele. E Paulo manda os coríntios olhar para eles mesmos, para a sua igreja, e fala: vocês estão admirados por tantas pessoas que dentre vocês não representam nenhum deles. E esse tem sido o problema de muitos dentro da igreja, né? Nossas virtudes estão focadas no lugar errado. Muitas vezes nós olhamos as nobrezas, olhamos a erudição, a eloquência, mas não conseguimos olhar para a verdadeira virtude que está, onde o Roberto leu hoje, as verdadeiras virtudes daqueles que são cristãos, está escrito no Sermão do Monte. Mas, seguindo, o próximo argumento que Paulo usa para tentar restaurar a igreja é o exemplo da sua pregação. Paulo dá característica do caráter da sua pregação para que a igreja possa realmente entender o que é uma pregação que gera unidade. Nesses capítulos que lemos, a gente vai ver 5 características da pregação de Paulo. 5 características de uma pregação que gera unidade. Primeiro ele fala do modo, cada versículo é uma característica. Primeiro ele fala do modo do que Paulo pregava. O segundo versículo ele vai falar do conteúdo. O terceiro, da postura diante da palavra de Deus. O quarto, a fonte de poder da pregação. E o último, que é a finalidade, que, se Deus permitir, tentar trabalhar esses 5 pontos no dia de hoje. Vamos para o nosso primeiro modo. Vamos para o nosso primeiro ponto, que fala do modo da pregação de Paulo, que está no versículo 1, que diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria.
o modo que Paulo pregava a palavra de Deus, o modo que Paulo apresentava esse evangelho, ele apresentava o evangelho com simplicidade. E essa é uma das principais características de uma pregação que vai gerar unidade. É a pregação simples, aquela que transmite com clareza aquilo que Deus diz pelas Escrituras. Pois a mensagem do evangelho deve ser entendida por todas as classes de pessoas, sejam leigas ou eruditas. A simplicidade nivela o entendimento e glorifica a Deus. Mas antes de pontuar o que é uma pregação simples, segundo a mensagem de Paulo, eu quero pontuar o que não é uma pregação simples. O primeiro ponto que eu quero dizer, o que não é uma pregação simples, que ela não é uma pregação desprovida de conteúdo. A falta de conteúdo ela pode ser atribuída a diversas coisas. A falta de preparo, às vezes com desprezo com a palavra de Deus, ou até mesmo pela limitação, ou pela falta de dom, ou por não conseguir entender, mas a pregação simples ela não é uma pregação sem conteúdo. O segundo ponto que eu quero falar, o que não é uma pregação simples, que não é uma pregação sem sentido. E é isso que mais vemos nos dias de hoje, né? Muitas pessoas que vão ler a Bíblia, discorrem por todo o resto da Bíblia, mas não observa o próprio texto que leu, não explica o texto, às vezes conta testemunho, às vezes fala tudo o que está no seu coração, mas não tem foco no texto principal que leu. Isso não traz nenhum sentido dentro daquilo que acreditamos, da teologia reformada. Eles restauraram justamente a pregação expositiva, que é esse respeito que a gente deve ter com o texto bíblico, e em ler o texto, expor o texto, que o texto vai dizer por si mesmo. Nós explicando o texto vai transmitir aquilo que Deus quer que transmita, não uma palavra sem sentido. Portanto, uma pregação sem sentido não é uma mensagem pregada com simplicidade. Uma mensagem que também não é pregada com simplicidade não é uma pregação daquelas pessoas que não se prepararam para a pregação do Evangelho. A negligência com o estudo da palavra de Deus antes de expô-la não é simplicidade. E muitas vezes pode ser atrelada à falta de compromisso, muitas vezes por não ter conseguido estudar, e o improviso não é uma mensagem pregada com simplicidade. Porque quando a gente improvisa, a gente fala aquilo que está no nosso coração, não aquilo que está na palavra de Deus. E, portanto, esses são os pontos do que não é uma mensagem desprovida de conteúdo. Mas agora eu quero tratar do que é uma mensagem simples, segundo o caráter da pregação de Paulo. O primeiro ponto que fala o porquê devemos pregar uma mensagem simples, é porque o Evangelho é simples. E esse é o óbvio, né? Por isso devemos ser simples, porque o Evangelho é simples. Vivemos em tempos privilegiados, onde toda a Escritura já foi revelada e traduzida em nossa língua. Já sabemos a vontade de Deus, ela está escrita na Bíblia Sagrada. Já entendemos o plano da redenção. O mistério já foi desvendado. A salvação pela graça já foi anunciada em sua plenitude. Diferente da antiga dispensação, onde a lei cerimonial era como sombra, onde aquilo que acontecia era como sombra de Cristo. Como diz em Colossenses, no capítulo 2, o verso 12. Capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 12 e 13 de Colossenses, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, a vós outros que estavam mortos por vossas
transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando o vosso delito. Desculpa, acho que peguei o texto errado. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmãos, no Antigo Testamento, eles não tinham o mesmo privilégio que nós. Eles olhavam para as coisas que aconteciam, que Deus revelava, como também era a lei cerimonial, onde tudo apresentava Cristo. Como era a questão do cordeiro, como era a questão do sumo sacerdote, a expiação, a propiciação. E tudo isso apontava para Cristo. Porém, era como sombra. Era como se visse alguém chegando, como Cristo estivesse chegando, mas nós não olhávamos para Cristo perfeitamente. Nós víamos só a sombra. E por isso eles não viam claramente. Mas hoje é diferente daqueles tempos. Hoje nós temos Cristo claramente dito nas Escrituras. Como muitas igrejas costumam dizer, umas igrejas especiais pentecostais e neopentecostais, que falam sobre o mistério. É mistério, irmão, não é para entender. Isso está totalmente fora daquilo que aprendemos. O mistério já foi revelado. Esse mistério já foi revelado para nós hoje. Antes, nem os anjos conseguiam entender, como diz em Pedro. Vamos ler lá em Pedro também? 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Que vai falar sobre esse mistério. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Antes de Cristo, a mensagem do Evangelho era como sombra, de tal forma que nem mesmo os anjos não conseguiam entender essa mensagem do Evangelho, como Deus salvaria o seu povo, como era esse Evangelho da graça. Da mesma forma que os anjos não entendiam, os homens não entendiam, mas hoje, aprove a Deus, no tempo determinado, trazer esse entendimento de forma clara e simples sobre esse maravilhoso Evangelho. E isso é um privilégio para nós, irmãos. Nós temos a Bíblia Sagrada revelada e nós precisamos, quer ver Cristo, contemplar Cristo, é só abrir a palavra de Deus e também transmitir isso de forma simples, porque o Evangelho é simples. O segundo ponto vai tratar do porquê também devemos pregar um Evangelho simples, é porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Não é eloquência ou ostentação de linguagem. É o Espírito Santo que traz luz ao pecador. E o que existe é muito disso, né? Que muitas vezes muitos pregadores tentam demonstrar sabedoria com histórias, filosofias, com testemunhos pessoais. E muitas vezes dá ênfase mais na história do que na palavra de Deus. E isso nada faz do que tirar o foco do Evangelho. Ou aqueles que usam sabedoria do segundo mundo, né, que usam palavras difíceis, que a gente precisa ter um dicionário do lado para poder entender o que o pregador está transmitindo. Porém, isso é uma tentativa de querer trazer entendimento, um entendimento que é só o Espírito Santo que dá. E o terceiro ponto que eu quero trazer do porquê o Evangelho deve ser pregado de forma simples, é porque o Evangelho simples, ele glorifica a Deus. A ostentação de linguagem ou de sabedoria tem um só objetivo: dar glória ao anunciante e não a Deus. Diferentes dos debates de retórica que os coríntios admiravam, onde aqueles que se demonstravam mais sábios saíam vencedor ou ovacionado, Deus resolve ser glorificado por um anúncio simples e objetivo, que, entendido com clareza e pela ação do Espírito Santo, leva o pecador à salvação.
olha o que diz em Coríntios mesmo, 13, o verso 18 ao 22, diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem por sábio desse século, faça o estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja mundo, seja vida, seja morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras. Tudo é vosso. Irmãos, a sabedoria humana, diante desse grande evangelho, não tem valor nenhum. Por isso que quando um pregador deve transmitir a palavra de Deus, ele deve transmitir com simplicidade, porque por si mesmo ela vai alcançar pregadores. Ela vai alcançar pecadores. Ela vai trazer a salvação somente por meio do Evangelho e pela iluminação do Espírito Santo. Então vai ser sabedoria, ostentação de linguagem e somente o Espírito Santo que vai trazer a iluminação. Um grande puritano chamado William Perkins, ele disse que uma pregação deve ser simples, perspicaz e evidente. E ele ainda diz: é um provérbio entre nós, os puritanos. Foi um sermão muito simples, quanto mais simples, melhor. Portanto, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar, que trata tanto para aquele que prega a palavra de Deus, tanto para aquele que está observando, que o evangelho que gera unidade é um evangelho pregado com simplicidade. O segundo ponto, irmão, que vai tratar do conteúdo do evangelho pregado por Paulo, está no versículo 2. Porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Aqui Paulo ele traz o conteúdo da sua pregação. Paulo ele ficou aproximadamente 3 anos lá em Coríntios pregando o evangelho, pregando todo o evangelho. E ele sintetiza todo esse evangelho em Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Ele representa todo o conteúdo de toda a Bíblia. A Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é uma história onde que Deus se revela e redime um povo para si, por meio da obra de seu Filho Jesus, a fim de justificar e adotar um povo para a sua glória. Portanto, o conteúdo Cristo crucificado nos traz a ideia dessa completude bíblica. E esse é o exemplo de uma pregação que vai trazer unidade, uma pregação que leva em consideração toda a Bíblia. E isso aparentemente a igreja aos Coríntios não se preocupava em analisar, eles se preocupavam em ver, como já dissemos, boas retóricas, eloquência, posição social, menos o conteúdo daquilo que era pregado. E como não é já dito também, que não é diferente nos dias de hoje, que muitas vezes vemos muitos pregadores famosos, itinerantes de agenda cheia, que se firmam em sua retórica, ou experiências, ou em classe, mas o seu conteúdo não é bíblico. Irmãos, e essa é uma exortação para toda a igreja, que é o dever de todo cristão analisar se a pregação está pautada nas Escrituras. Como eram os bereanos em Atos. Vamos dar uma olhada lá como eram. Atos capítulo 17, do verso 10 ao 12. Atos capítulo 17, do verso 10 ao 12, diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônicas, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, olha como que
eram os irmãos de Bereia? Eles receberam nada mais como o apóstolo Paulo. Porém, cada palavra que o apóstolo Paulo dizia era examinada nas Escrituras para ver se aquilo que ele dizia estava pautada realmente nas Escrituras. E assim devemos ser. Nós devemos analisar totalmente o conteúdo que é pregado, para que nossa fé esteja firmada, primeiramente, na palavra de Deus e para que sejamos crentes maduros. Devemos olhar não só conteúdo, olhar também a tendência de muitos pregadores, que muitas vezes nós vemos que pessoas omitem as características de Deus. Eles às vezes pregam muito o amor de Deus, omite justiça, omite ira, às vezes fala somente de deveres morais, esquece graça, misericórdia, e por isso devemos estar atentos, para não sermos levados por falso mestre. A mensagem diz muito sobre o pregador, diz muito sobre suas tendências teológicas, morais, práticas ou de cosmovisão. Um pregador que enfatiza demais o amor, a misericórdia e não fala do pecado de forma nenhuma, provavelmente tem uma tendência liberal. Ou se todo o texto se enfatiza somente a questão moral e omite verdades espirituais, provavelmente tem uma tendência legalista. E eu acho que todos nós somos tendenciosos por conta do pecado. Quando lemos, principalmente, textos no Antigo Testamento, ali tem verdades sobre Cristo, verdades espirituais, como também deveres morais. E é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Olhar para o texto, tentar olhar as verdades espirituais que estão ali contidas, olhar Cristo, contemplar Cristo e os ensinos morais que aqueles textos têm para dizer, como princípios de como viver, de como ter uma cosmovisão, de como praticar. E a única forma de fugir desses extremos é sendo, como eu já disse, equilibrado. Olhar para todo o conteúdo da palavra de Deus. Ou seja, olhando para essa grande história de redenção que é a Bíblia Sagrada. Olhando para Cristo crucificado. E quando olhamos para Cristo, porque Paulo, ele também, acredito que Paulo sintetiza todo esse evangelho como Cristo crucificado, porque quando olhamos para a cruz, ou olhando para Cristo crucificado, nós, além de ver todo os conteúdo bíblico, a gente conhece todos os atributos de Deus. Quando olhamos para Cristo crucificado, olhamos e vemos Deus completo. Não em sua plenitude, porque Deus é eterno, nossa mente finita não vai conseguir ver Cristo, Deus de forma plena, mas completo. Quando olhamos para a cruz, nós vemos a soberania de Deus, porque Ele escreve a história e tudo acontece segundo o seu propósito. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o conhecimento e a sabedoria de Deus em traçar um plano perfeito e tudo acontecer detalhe a detalhe e ainda predito nas Escrituras. A gente vê muitos capítulos do Antigo Testamento que parece que foi escrito no Novo, né? Como Isaías 53, e tudo acontecendo detalhe a detalhe. Isso mostra o conhecimento, a sabedoria de Deus em traçar esse plano perfeito. Quando nós olhamos para a cruz, para Cristo crucificado, a gente vê também a ira de Deus em castigar o seu próprio Filho pelo fato de Ele estar carregando os nossos pecados. Quando olhamos para a cruz, nós vemos também a justiça de Deus em não deixar de passar impune nenhum pecado cometido. Também vemos o amor de Deus em dar seu único Filho para morrer em nosso lugar. Vemos também a misericórdia de Deus em ter compaixão de um povo caído que ainda era inimigo dele. Vemos a imutabilidade e fidelidade em prometer e cumprir perfeitamente a sua aliança. Veja que quando olhamos para a cruz, irmãos, a gente tem noção da grandiosidade de Deus. Ali, todos os atributos de Deus estão claros para todos ver. E por isso é um dos motivos que o apóstolo Paulo diz: eu prego Cristo e este crucificado. E além de mostrar o melhor de Deus, Deus de forma completa,
quando olhamos para a cruz, nós também vemos a realidade do homem. A cruz ela serve como um espelho para o homem, né? Quando olhamos para a cruz, a gente vê o quão pecaminoso e caído nós somos, porque precisamos da redenção de Cristo Jesus. E ali é o ponto alto da redenção, Cristo sendo crucificado. Vemos também como somos carentes da glória de Deus, porque não temos mais acesso de Deus. Mas quando Cristo morreu, o véu foi rasgado e agora nós temos acesso, mas ainda por mediação do próprio Cristo. Vemos também a nossa dependência de salvação. Nós não conseguimos alcançar por nós mesmos a salvação. Por mais que as nossas obras por mais que façamos obras de misericórdia, boas ações, ou temos conhecimento, nada disso pode nos dar essa salvação. Somente Deus se revelando a nós, movendo o nosso coração a Ele, mudando o nosso coração para amar a Sua palavra, que teremos condição de ter essa salvação, porque Deus mesmo nos deu graciosamente. E quando olhamos diante da cruz, quando olhamos para Cristo crucificado, nós vemos o quão somos impotentes diante do pecado. O pecado ele derrubou nós de tão grande forma que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não temos mais reação diante de Deus. Nós estávamos mortos e quando olhamos para a cruz nós entendemos isso, porque Cristo teve que morrer por isso, para nos dar vida. Quando olhamos para a cruz também vemos o quanto somos fracos, como somos miseráveis. Mas não só isso, quando olhamos para a cruz nós também vemos o quanto somos amados, quanto Deus nos amou, porque Deus, como já disse, Deus deu seu próprio Filho para morrer na cruz, para que nossos pecados sejam perdoados. E quando olhamos para a cruz não conseguimos entender esse amor, porque nós não merecíamos. Se nós olhamos para nós mesmos, nós vimos que, ao contrário, a gente é cheio de mazelas, nossas boas obras é como trapo de imundície, mas quando olhamos para a cruz, irmãos, ela mostra esse amor de Deus por nós, mostra essa grandiosidade desse amor de Deus. Portanto, olhar para Cristo crucificado glorifica a Deus e conta a história que Deus quer nos contar. Nos mostra a nossa verdadeira essência e mostra a verdadeira essência de Deus. E quando alguém entende isso, um pregador ou alguém que expõe essa palavra de Deus, faz essa relação de toda a palavra de Deus, o resultado é que vai gerar unidade. Vai gerar unidade bíblica, a partir do momento que a igreja entenda, que o Espírito Santo ilumine. E essa é uma pregação que gera unidade. É uma pregação que leva em conta todo o conteúdo bíblico. E o terceiro ponto, e ainda temos um terceiro ponto que vamos falar sobre uma pregação que gera unidade, que está no versículo 3, do capítulo 2 que lemos, que fala assim: foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Irmãos, o grande apóstolo Paulo, plantador de igrejas, aquele que dentre os apóstolos que mais plantou a igreja, que mais fez, como ele mesmo diz, conhecedor de filosofias, história, esporte, mestre da lei, judeus e judeus, diante desse evangelho maravilhoso de Cristo, ciente dessa grandiosidade, se coloca numa postura de humildade. Perante esse tal evangelho, diferente das igrejas de Coríntios, que era uma igreja vaidosa, onde cada um queria ser mais que o outro, escolhiam seus líderes por posição social. Paulo, sendo mestre e tendo plenas condições de usar tudo que os coríntios admiravam, ele se coloca em temor e tremor para anunciar o poder de Deus para a salvação. E foi pela pregação simples do evangelho, que era sobre Cristo, e em humildade que os coríntios foram alcançados. Mas, mesmo assim, sabendo disso, eles continuavam vaidosos no servir e na comunhão e nos exercícios de dons.
Irmãos, a vaidade, o orgulho tem corrompido igrejas inteiras. Líderes que se colocam à frente da palavra de Deus, que deixaram a palavra de Deus de lado, porque se colocam mais sábio que Deus. Pessoas que procuram servir a Deus, procuram servir a igreja somente se tiver títulos. Mostra que a falta de humildade, mostra que essas pessoas que têm essa vaidade, mostra que ainda não entendeu a grandiosidade desse evangelho. A humildade, a posição humilde, é primordial na vida do crente, tanto naquele que prega o evangelho, que foi chamado para pregar, quanto na vida daquele que recebe o evangelho como igreja, como membro. Isso porque a humildade é uma característica de todo cristão. A palavra humildade, ela deriva da palavra humus, que dá a mesma origem da palavra homem, que significa pó da terra. Ser humilde é reconhecer quem realmente somos. Somos pó, somos criaturas caídas, que necessitam da salvação de Cristo. E como o Roberto leu no Sermão do Monte, que são bem-aventurados são os humildes, no mesmo sentido, Paulo exorta a igreja aos filipenses para que nada o faça por vaidade, mas sejam humildes. Pedro, em sua carta, exorta a igreja a se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. E como seguidores de Cristo, que é humilde de coração, também devemos ser simples e humilde, e diante da nossa situação pecaminosa, isso é um duro exercício na nossa vida. Reconhecer nossa humildade, porque um dos pecados que mais afloram na vida do homem é o orgulho, porque ele se opõe direto a Deus. Mas ser humilde é característica do cristão, não é dom. Portanto, nós devemos ser humildes, e alguém que transmite o evangelho também deve ser humilde. Mas como enxergamos isso? Como enxergamos a humildade numa pregação? Já que o objetivo nosso aqui é para que a igreja olhe para uma pregação, seja independente, consiga analisar, ver se está dentro das Escrituras, que isso vai fazer a igreja crescer. E como enxergamos a humildade na pregação? Como já foi dito, é reconhecer a grandiosidade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Nossos argumentos, sabedoria e vaidades se resumem a nada. Ser humilde na pregação é deixar o texto falar e não as nossas experiências, nem nossos testemunhos. Afinal, nós somos chamados para ser testemunho de Cristo, não nosso próprio testemunho. Transmitir essa verdade em demonstração de humildade, ela coloca Deus como aquele que vai dar voz à exposição. Portanto, o pregador que é humilde, ele deixa o texto falar por si mesmo. O pregador que é humilde, ele se prepara, ele estuda, ele não coloca as suas experiências acima da palavra de Deus. Um pregador que é humilde, ele tenta transmitir com clareza a palavra de Deus. E nós devemos identificar isso, porque somente assim uma igreja vai ser unida. Veja que um ponto sempre está ligado ao outro: simplicidade, conteúdo, humildade. E Paulo ele fala de mais uma característica desse caráter dessa pregação dele, que está no versículo 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E esse ponto, como eu disse, todos os pontos estão ligados. Ele explica qual o principal motivo que o apóstolo Paulo trazia essa mensagem simples, com conteúdo bíblico e com humildade. É porque a fonte de poder dele, da pregação, não estava em si mesmo, mas sim no Espírito Santo. É esse ponto que
que estamos vendo fala sobre a fonte de poder da pregação do Evangelho, que é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele entendeu que é por meio do Espírito Santo que Deus criou todas as coisas, que é por meio do Espírito Santo que vem a inspiração e a revelação para o registro da palavra de Deus, que é por meio do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado e do juízo, como diz lá em João 16:8, que é o Espírito Santo quem regenera, como está lá naquele relato de João capítulo 3, da conversa de Cristo com Nicodemos, que é o Espírito Santo, como diz em Romanos 8, que intercede, que consola, que capacita a igreja de Deus. E são muitas as ações do Espírito Santo. E por isso Paulo pregava numa posição simples e humilde. E na sequência do texto, na sequência do capítulo 2, Paulo ele explica um pouco dessa ação do Espírito Santo. E ele dá no capítulo 2, do versículo 6, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, do capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, ele nos dá 3 características de atuações do Espírito Santo na apresentação do Evangelho. No capítulo 2, versículo 10, a primeira característica que Paulo traz sobre a atuação do Espírito Santo na pregação do Evangelho é que o Espírito Santo é quem ilumina o pregador. Olha o que diz no versículo 10, do capítulo 2 de Coríntios. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por mais que os pregadores sejam inteligentes, eruditos, ou tenham tido grandes experiências, se não for o Espírito Santo iluminar para compreender e transmitir o Evangelho, a mensagem do pregador jamais terá efeito. E a segunda característica da atuação do Espírito Santo está no versículo 11 e no versículo 12. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui está o motivo de nós entendermos o Evangelho. O Espírito Santo é que ele dá entendimento ao ouvinte. Esse é o motivo do porquê nossos olhos foram abertos. Paulo disse que o Espírito é dado para que compreendamos aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente, que é a salvação. E essa é a resposta porque muita gente não reage e não entende as maravilhas do Evangelho. Nós tivemos uma experiência no evangelismo, onde a gente abordou os jovens da UMP e alguns irmãos da igreja, abordaram muitas pessoas da igreja com a finalidade, abordaram muitas pessoas aos redores da igreja com a finalidade de fazer o evangelismo e pregar o Evangelho de Deus. E nós vimos isso na prática, que nós pregamos e as pessoas não estão nem aí. Por quê? Porque nós estamos pregando para mortos, pessoas que não foram regeneradas, estão mortos em seus delitos e pecados. E somente o Espírito Santo que vai dar o entendimento ao ouvinte. Porque somente quem é a habitação do Espírito Santo se torna apto para entender a mensagem da cruz. É o que chamamos, como eu já disse, novo nascimento, regeneração, e que é uma ação monergista de Deus por meio da sua palavra, onde o Espírito nos dá um novo coração para que entendamos e amamos a sua palavra. Irmãos, como já foi dito aqui, e vale a pena reforçar, tudo na vida do cristão é por Deus, inclusive o entendimento do Evangelho, inclusive a nossa santificação, que também tem a nossa ação, mas se não for a ação do Espírito Santo, nós não vamos entender, não vamos conseguir praticar, e por isso
Paulo pregava o evangelho com humildade. Paulo pregava o evangelho com conteúdo bíblico. Ele não ostentava em linguagem de ostentação e sabedoria. Ele pregava simplesmente o evangelho, Cristo crucificado, porque somente o Espírito Santo pode fazer o homem nascer de novo. Somente o Espírito Santo pode dar um novo coração. Somente o Espírito Santo nos faz compreender. Ele ilumina o pregador, ele dá entendimento ao ouvinte, é Ele quem ilumina nossas mentes. Somente pelo Espírito Santo. Por isso não podemos nos gloriar quando pregamos. Temos que colocar numa posição de temor e tremor, porque é Deus quem faz tudo por nós. E não diferente Paulo fazia isso. E Paulo tem como fonte de poder somente o Espírito Santo. O terceiro ponto que eu quero pontuar com vocês sobre a ação do Espírito Santo na palavra de Deus é que somente o Espírito Santo faz o homem se apropriar das verdades bíblicas, que está no versículo 13 ao 16 do próprio capítulo 2. Diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para o homem natural, a fé é loucura. Como diz Paulo, é escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Somente quando somos habitação do Espírito Santo podemos discernir verdades bíblicas, crescer e se apropriar dessas verdades. É um processo que nos faz ter a mente de Cristo, fazendo de nós crentes maduros em fé e em capacidade doutrinária, a ponto de discernir a verdade da mentira. E assim, cada dia mais a igreja fica mais madura e forte, porque tem a mente de Cristo. E Paulo dá esse ensino justamente para mostrar no capítulo 3 que os coríntios eram fracos, carnais e imaturos na fé. Portanto, essa apropriação de verdade bíblica só vem pelo Espírito Santo. Muitas vezes não é fácil ter essa independência espiritual. Às vezes não é de uma hora para outra, às vezes leva um tempo. Você trazer esse entendimento à sua mente, conseguir discernir verdades, conseguir entender o que é bíblico, o que não é. E é por isso que eu encorajo os irmãos para que estudem a palavra de Deus, tenham vida devocional, tenham comunhão com Deus, procuram ler livros, porque a finalidade, como a gente vai ver no último ponto da pregação de Paulo, é trazer essa independência da igreja. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos... E essa também é uma ação do Espírito Santo, esse entendimento das verdades bíblicas. E isso mostra que um caráter de uma igreja madura é uma igreja que consegue discernir a verdade da mentira. Ela que consegue identificar o que é falso, o que é verdadeiro. Isso mostra a atuação do Espírito Santo na igreja. Mas ainda quero tratar um último ponto, que é tratando já, partindo já para a nossa conclusão, está no versículo 5, que uma pregação que gera unidade é uma pregação que vai levar a igreja à independência espiritual. Leia comigo aqui no capítulo 2, no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, sabemos que nós somos corpo de Cristo. E cada membro é interdependente um do outro, de forma que se um membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Porém, existem responsabilidades individuais de cada crente, independente da igreja.
Assim como devemos à igreja prestar culto, orar com os irmãos, louvar, exercer comunhão, individualmente devemos ter comunhão com Deus, vida de oração, consagração e leitura da palavra de Deus. Por isso, uma pregação que gera unidade deve despertar no crente todas essas obrigações, que é para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso será como um ciclo. O pregador prega, o crente entende, ele se consagra, vai às Escrituras, o Espírito Santo dá entendimento para compreender e entender o espírito de cada pregação. É isso que é ter a fé apoiada no poder de Deus. Como eu disse, claro que isso não acontece de uma hora para outra. É preciso constância, porém, isso é uma marca de um verdadeiro crescimento. Um cristão independente que consegue por si mesmo chegar à ciência das verdades bíblicas, porém, diante dos dias de hoje, nós temos visto muito pessoas que são totalmente dependentes de pastores. Não os que nós não devemos ser dependentes, mas totalmente não, porque o que vemos é pessoas que só veem pregação na igreja, na internet, e não leem a Bíblia, trocam livros por Bíblia, e eu não quero que a igreja entenda mal, mas ouvir pregação é ótimo, ler livro é ótimo, porém, isso não deve tomar lugar do verdadeiro entendimento. Nós devemos ter a nossa vida diária de leitura, ser independente, porque somente assim nós vamos poder discernir os espíritos e não ser levados por ventos de doutrina. E por isso que o apóstolo Paulo argumenta com a igreja dos Coríntios. Eu quero que a vossa fé se apoie no poder de Deus. Por isso que ele prega uma palavra simples, que tem conteúdo como todo o evangelho, em humildade. Ele é exemplo. Ele pede, me analisem, vê se eu estou errado. E Paulo fala, olhe para o conteúdo da minha pregação, olhe para a minha postura, olhe para onde era a fonte do meu poder, analisam e vejam se todas essas características tentam me glorificar ou glorificar a Deus. E é essa a finalidade do apóstolo Paulo. E essa é a finalidade de todo pregador. Edificar a igreja, tornar a igreja independente e madura. Coisa que a igreja aos Coríntios não estava sendo. Ela estava sendo totalmente desunida, mesmo diante da pregação de Paulo. Ela era desunida em dons, na prática, e a verdadeira cara de uma igreja madura, como eu já disse, é uma igreja independente, onde os próprios crentes podem analisar, onde pode chegar por si mesmo à verdade bíblica, mas que amam seus pastores, que sejam fiéis à igreja, mas que também sejam independentes. E para concluir, irmãos, eu quero, diante dessa exposição, eu quero deixar algumas aplicações práticas para a meditação da igreja. A primeira aplicação prática que eu quero deixar para a meditação da igreja é que todos leiam bons livros, escutem bons pregadores, escute seu pastor, mas não deixe de estudar a Bíblia, pois só nela contém a vida eterna. E essa é uma verdade inegociável. Ler a palavra de Deus, ser independente. Porque por mais que somos edificados pela palavra do nosso pastor, por mais que somos edificados por mensagens bíblicas que vemos na internet, por livros, isso não deve substituir a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que tem a vida eterna. A segunda aplicação prática que eu quero deixar para a igreja, seja igual a um bereano. Analise se aquilo que você está ouvindo está em concordância com a Bíblia. Diante
dos dias que vivemos, a internet faz parte do nosso dia a dia e vivemos diversas pregações, vemos diversos livros, baixamos diversos livros e nós precisamos disso, nós precisamos estar cientes e ser como o Bereano, que como diz Atos, que eles eram nobres, mais nobres que os de Tessalônicas. Por que eles eram mais nobres? Porque eles abriam a Bíblia e analisavam aquilo que era pregado. E a terceira aplicação prática que eu quero deixar para a meditação é para o pregador. É para aquele que prega o Evangelho, para aquele que anuncia, para aquele que tem a responsabilidade de anunciar Cristo. Olhe para o caráter da pregação de Paulo. Seja simples, seja humilde, pregue todo o Evangelho, tenha como fonte de poder o Espírito Santo de Deus e não sua experiência ou sabedoria, que assim Deus será glorificado e sua pregação trará unidade na igreja de Deus. É o que mais precisamos hoje, né, irmãos? Pastores compromissados com a palavra de Deus, com pastores compromissados com a obra, com a prática, que levem em consideração todo o conteúdo da palavra de Deus, que não pregue só amor, que não pregue ou somente uma questão moral, uma questão ou só pecado, ou prosperidade, ou coaching. Paulo nos dá o exemplo para aquele que prega o Evangelho, que seja simples, que pregue todo o Evangelho, que seja humilde, que não confie em si mesmo, mas sim no Espírito Santo de Deus, e que tenha como finalidade deixar o crente independente em sua vida.